E aí, pessoal? Se não estiverem me ouvindo, a gente desliga o ventilador aí, que tá meu concorrente, meu adversário. É um prazer estar aqui, inenarrável. Doutora, teu quanto tempo? 1h30? Até meia-noite? Tô mais tranquilo. Mas é um prazer inenarrável estar aqui na casa. De origem, sou católico, origem nesse planeta Terra, né? E a minha esposa, da qual estou há 20 anos, ela que me trouxe ao Espiritismo, e quando ela me trouxe ao Espiritismo, conheci a equipe, né, da qual a Sheila e eu fazíamos parte, o Márcio, que era o pessoal da Joana de Ângeles. Então, frequentei essa casa por um bom tempo, até que brigaram comigo e a Sheila fez as pazes e eu estou de volta. Mas brincadeiras às partes, faço palestra em todas as casas espíritas, quase todas as casas aqui em Itu, com o maior prazer, como trabalho voluntário, sou advogado de profissão. Espero que vocês gostem. E acho que tudo na nossa vida a gente tem que se espelhar em pessoas sempre mais capacitadas para a gente crescer, né? Profissionalmente, enquanto espírito, enquanto pessoa. E eu costumo seguir os maiores líderes religiosos, ao menos no Brasil, de todas as religiões, e ver o que cada um agrega no discurso, né? Seja na prece, seja na palestra, seja no culto. E nisso eu fui agregando aprendizados para a minha linha de trabalho de palestra, que é transformar todo o conteúdo religioso em casos práticos, né? Porque o que afasta as pessoas da religião, o que distancia, é você criar obstáculos, regras, sistemas hierárquicos e dogmas cada vez mais difíceis de ser alcançado. Aí a pessoa desiste. Não quero mais saber de Deus, é mais fácil eu ir atrás dos vícios, por exemplo. É mais fácil eu ligar meu celular e jogar o tigrinho aqui e buscar o sucesso financeiro do que escutar 1 hora lá um líder religioso que eu não entendo nada e ele fala que eu não posso isso, não posso aquilo. Então só estou fazendo essa introdução porque eu estou retomando a casa, então de repente é um estilo de falar, né, um pouco diferente do que vocês estão acostumados. E também por essa frequência de palestras eu pego um tema e faço um circuito nesse mesmo tema em todas as casas, esgoto as casas e eu troco o tema. Então o tema que eu trouxe aqui nem deu tempo de eu adiantar o pessoal da casa, capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas. Tá? Eu vou ler 2 trechos extraídos desse Evangelho, desse capítulo, e aí a gente bate um papo aqui. Porque não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má a árvore que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem os dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau do mau tesouro tira o mal. Porque do que está cheio o nosso coração, é disso que fala a boca. Isso aí está em Lucas, capítulo 6. E aí o segundo trecho. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós, vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Mateus, capítulo 7. Então, acho que o inicial nesse capítulo é a gente contextualizar. Tudo que Jesus deixou de ensinamento, a gente tem um lapso temporal aí de 2000 anos, e por mais que a gente não queira e tropece bastante, a gente evoluiu alguma coisa. Então os profetas lá atrás, eles tinham uma simbologia muito de representatividade muito intensa na sociedade, né? Eram as pessoas que tinham um conhecimento acima da média, além, eles direcionavam de uma certa forma as pessoas. Então Jesus ali, ele trouxe como em várias passagens, essa parábola, essa simbologia de nós tomarmos o cuidado com os falsos profetas. Aí já entra um pouco o meu estilo de trabalho. Como isso funciona dentro da nossa realidade hoje? É tudo que se apresenta de ilusão na nossa jornada diária. Pode ser, como eu citei do exemplo, o ganho fácil através de um jogo, né?
a facilidade do jogo, dos vícios, não deixa de ser uma falsa profecia do sucesso, da liberdade, do prazer intenso. Pode ser a ilusão, a falsidade de uma proposta de trabalho, pode ser a falsidade dentro de um relacionamento, como pode ser dentro do cunho religioso, o Vinícius enquanto um farsante aqui de um discurso que ele não honra, de um discurso que ele fala e ele não traz para a prática. Então a gente pode compreender que os falsos profetas, no contexto de hoje, ele se faz presente em todos os lugares, em todas as situações. E aí que vai caber a nós se preparar para identificar e para que nós realmente não caiamos nessa tentação, não caiamos nessa falsa profecia. Poxa, Vinícius, mas como que a gente identifica isso? Como que a gente caminha de uma forma a ser sustentado para que a gente se baseie sempre em opiniões seguras, em situações seguras, em apostas seguras da nossa vida? Boa parte do conhecimento já está dentro de nós, né? Dentro da lei de Deus, nós no nosso íntimo já temos uma consciência do que é certo ou errado. Uma outra forma de observação é justamente você constatar se aquilo que é pregado, se aquilo que é falado, na prática é exercido e contextualizado. Trazendo para um exemplo fácil para nós, que a gente até arrepia quando fala, questões políticas, né? Quantos falsos profetas nós temos dentro da política? Poxa, mas por que você está falando isso? Quantos daqueles pregaram A, B e C e entregou C, D e E, ou nem entregou C, D e E? Então você vai até para o processo de eliminação, fazendo esse processo de diferenciação. E também, diferente à época, nós temos uma facilidade enorme de acesso ao conhecimento. Então, se o Vinícius falar algo aqui que não encaixa no contexto, saindo daqui, vocês já vão jogar no Google, vocês conferem. Isso procede, isso não procede. Lá atrás, o profeta, ele não tinha como ser discutido, não tinha como ser desafiado. Ou, quando muito, ele era desafiado com alguém de um conhecimento razoavelmente paralelo ao dele. Então, tudo isso nos dá essa segurança de nós caminharmos de uma forma que os falsos profetas estejam ou tenham menos espaço na nossa rotina. Tem uma frase que eu extraí do livro do Augusto Cury. Ele fala o seguinte: é preciso enxergar as coisas pequenas para encontrar aquele que é grande. O que ele quer dizer? É justamente na postura, na conduta da rotina que você identifica se aquela pessoa, aquele ser, realmente é um ser de luz, é um ser que veio para agregar e é um ser que fala a verdade e exerce a verdade conforme a narrativa dele. E fechando esse conceito de profeta, para a gente ir já para um caso mais prático ainda, é que hoje, 2024, justamente por esse conhecimento que eu citei, não cabe mais qualquer pessoa que quer se destacar em qualquer aspecto, seja nesse cunho religioso, que era a proposta original aqui do tema, ou dentro da vida social, familiar, profissional, a gente ter dentro do nosso discurso algo discriminatório, separatista, onde você falte com respeito com o próximo, onde você desagregue um ambiente. Então, existem determinadas posturas que já não cabem mais. E a gente vê isso muito, por exemplo, em determinados líderes da nossa sociedade ou líderes políticos. Então, você vê, a partir do momento que aquela pessoa se auto-intitula líder e ela tem dentro do seu discurso e da sua postura uma questão separatista, onde ela exclui algo ou alguém, já não condiz 100% com alguém que veio para somar na vida das pessoas. Jesus, ele não excluiu a prostituta, ele não excluiu o ladrão, o cego, o paraplégico, o rico, o pobre. Então ali a gente já vai tendo paralelos de conhecimento e posturas
para que realmente a gente não caia no conto do vigário, literalmente. E aí, dentro dessas duas passagens que eu li, uma coisa em comum, não sei se vocês perceberam, que eu quero enfocar mais, que eu acho que é mais interessante para a nossa caminhada, que é a questão da árvore. Nos dois momentos, ele cita a árvore. E também dentro de uma palestra, se não me engano, do Haroldo, eu trago aqui uma contextualização, uma simbologia da árvore para a história da nossa vida, para a nossa história evolutiva. Então imagine uma árvore, realmente o desenho da árvore, a gente vê, o que a gente faz na escola, né? Faz o risco, que é a terra, faz os risquinhos para baixo, que é a raiz, o tronco, né? Os galhos e flores, frutos ou folhas. As raízes são todos os nossos familiares, a nossa ancestralidade. É aquela semente que fez a gente germinar. Ali tem uma primeira interpretação. Por mais que tenhamos dificuldades com os nossos parentes, os nossos ancestrais, os nossos pais, que a gente acha que ele nos abandonou ou nos tratou de forma A, B ou C, eles nos deram a maior ferramenta para esse estágio evolutivo que a gente vive, que é a vida física. Eles, biologicamente, eles nos trouxeram para essa vida. Então, nós já temos que ser gratos por isso. Qualquer pré-julgamento ou julgamento mais complexo será deles para com a consciência deles e Deus. E nós para com a nossa consciência e Deus. Então, nós temos que ser gratos por ter sido germinado por eles, enquanto raiz, fazendo analogia à árvore, extrair o máximo de conhecimento deles. Pessoas que têm mais experiência com nós, então é a seiva que a gente extrai da terra. Aí vem o tronco. O tronco é o que dá sustentação. Então trata-se do nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Então nós mantermos essas duas facetas, física e espiritual, com a maior possibilidade de saúde, de riqueza, para que se mantenha forte, é o que vai nos dar sustentação nas tempestades e nos enfrentamentos. E aí vem os galhos. Os galhos já fazem parte da nossa mentalidade, os nossos princípios, os nossos conhecimentos, ou seja, quanto mais eu desenvolvo meu conhecimento, os meus princípios, eu aumento a minha área de amplitude. Você imagina aquela árvore que tem aqueles galhos gigantes, aqueles galhos enormes. E aí nós vamos ter a consequência disso tudo. Aquilo que temos na ancestralidade, a nossa família, a nossa base, o nosso desenvolvimento, o corpo físico e espiritual, a nossa bagagem de princípios, valores e crenças, os galhos do que o coração está cheio, a boca fala. Então, do que a gente produziu desde a raiz, a árvore vai entregar na ponta final da esteira. As flores, as folhas ou os frutos, que é o que Jesus veio trazer para nós. E que qualidade que estão sendo os nossos frutos hoje? O que vocês acham, cada um dentro do seu processo de autoavaliação, o que nós estamos entregando para aqueles que estão à nossa volta? Quais são as nossas atitudes, os nossos pensamentos? O que estamos verbalizando? O que estamos exteriorizando? Porque aí, de uma certa forma, a gente consegue traçar um paralelo com a questão dos falsos profetas. Aqui, nessa simbologia da árvore da vida, não vai dar para entregar, como Jesus falou. A nossa raiz, o nosso tronco e os nossos galhos, eles vão entregar um fruto de acordo com o resultado daquela somatória. Só que esses frutos, eles vão ser consequência, primeiro, da nossa idade e maturidade espiritual e tudo que a gente plantou e semeou ao longo da vida. Só que nós hoje temos
dado frutos, folhas e flores de muita dor, de muito sofrimento, de muita amargura. Nós ficamos na dependência do próximo para aprovação de tudo que a gente faz. A gente tem uma dependência emocional, sentimental muito grande do próximo, que vai nos retraindo, vai derrubando as nossas flores e vai deixando os nossos galhos secos. Naturalmente, as nossas crenças mantêm-se fortalecidas, os nossos bloqueios não são quebrados e olha as consequências disso tudo. Nós, em vez de entregarmos frutos, uma bela maçã, belo morango, qualquer tipo de fruta, a gente está secando e absorvendo tudo que está à nossa volta. E nós não temos o conhecimento, inclusive a responsabilidade, que se nós produzirmos um bom fruto, ou mesmo produzindo um mau fruto, isso vai ter consequência no próximo. Porque até pelo processo de evolução coletiva do nosso planeta, o que a gente produz, o próximo também aproveita. O próximo também tem o reflexo daquilo que nós produzimos dentro da vida dele. E aí, ao contrário disso tudo, além de nós abdicarmos, abrirmos mãos da nossa evolução, de cuidarmos da nossa saúde espiritual e física, o tronco, resolvermos os nossos relacionamentos familiares lá na nossa raiz, a gente cria a expectativa e vai isso se tornando uma necessidade de viver do fruto que o próximo produz. Aí você já deixa de ter qualquer objetivo de vida e começa a querer só o fruto da árvore que está ao seu lado, do seu próximo. Aí vem as frustrações, as mágoas, porque aquele próximo, assim como você, ele tem o tempo de florescer, ele tem o tempo de produzir. E a gente não compreende isso. E olha o rebuliço espiritual que vai causando dentro da nossa vida. Então esse simbolismo da árvore, eu acho ele muito importante, até mais do que a questão dos falsos profetas, porque ele é um caso mais prático para a nossa realidade. Então hoje a gente está deixando de ser protagonista da nossa própria vida. A gente está deixando de fazer uma vida única, uma vida exemplar, uma vida de destaque, buscar cada vez mais soltar flores, frutos e folhas dentro da nossa jornada. E aí, voltando ao paralelo dos falsos cristos e falsos profetas, é uma analogia do que a gente fala e do que realmente nós fazemos na prática. Então é a diferença entre verbo e ação. E aí já fica a reflexão. Como nós hoje estamos nos portando de acordo com o que nós falamos, de acordo com o que nós propagamos. Voltando ao exemplo da política, que é muito fácil, hoje é muito cômodo para nós ser haters, né, de internet. Quando a gente vê qualquer postagem política, a gente só ofender, xingar. Ok. E o que você faz na sua comunidade? Não vou nem perguntar se você já se candidatou a algum cargo público, mas o que você faz na sua comunidade? Você colabora dentro de um espaço religioso? Você colabora dentro de um centro social lá de ajuda ao próximo? Você ajuda na limpeza da sua rua? Então, o seu discurso de só criticar um político não condiz com a sua ação. Então, olha a diferença, olha o distanciamento de falar e agir. Poxa, o Vinícius está falando bonito, mas daí eu chego em casa, dou 2 tapas na minha esposa, uso um pouquinho de cocaína, brigo com meus filhos, na minha profissão sou um advogado corrupto, ligado ao mundo do crime. Faz sentido? Combina o que o Vinícius falou com o que o Vinícius agiu? Então, quando a gente fala em falso profeta, a primeira falsidade que a gente tem que se preocupar é justamente com a nossa falsidade, com as nossas máscaras, com as nossas fantasias. E aí, nesse ponto, por tudo que eu busco estudar, eu acho que o Espiritismo está um passo à frente
das outras religiões, porque ele incentiva esse questionamento interno, ele incentiva a reforma íntima, inclusive tema de curso de muitas casas, e se Deus quiser vai ter aqui também, logo, logo. Então, o curso da reforma íntima, o processo de reforma íntima que o Espiritismo traz de uma forma muito didática, ele justamente vem para que essa falsidade, essa vida falsa que a gente prega, ela não exista, que possa existir o Vinícius verdadeiro em essência, mesmo que ainda ele não produza frutos, mas que ele comece hoje a irrigar aquela raiz, que ele comece hoje a solucionar e resolver os problemas familiares, que ele fortaleça seu corpo físico e espiritual, que ele absorva conhecimento, que naturalmente a semeadura ela é livre, mas a colheita se tornará obrigatória. Então é um efeito automático dessa nossa caminhada, né? E que nós temos o tempo contra esse processo, porque a cada dia que deixamos de fazer, é um dia a menos na oportunidade, ao menos nessa oportunidade, de nós crescermos, de nós evoluirmos. Poxa, Vinícius, mas isso aí se torna meio complexo, né? Porque Jesus lá atrás já teve essa questão dos falsos profetas e a gente já fica inseguro com quem eu sigo, que pessoa que eu ouço, que exemplo que eu sigo, né? E aí você traz essa situação das dificuldades individuais, os nossos conflitos internos. Mas qual é o caminho, então? Né? Como que nós devemos trilhar? Então, o primeiro entendimento, quando a gente fala em caminho e evolução, para a gente estar pronto para não cair em qualquer falsa ideologia, em qualquer falsa promessa, é entender que por mais que nós tropeçamos lá atrás, ou eventualmente estamos tropeçando hoje, é que qualquer caminho que foi trilhado lá, ou estamos trilhando hoje, é o melhor caminho daquele momento e o melhor caminho desse momento, que é o que a nossa maturidade nos proporciona. Para aquele momento que ainda estamos cegos, e Jesus bateu muito nisso, tem coisas que não adianta eu fazer uma cirurgia no olho que eu não vou enxergar. Então, o primeiro momento é reconhecer que estamos trilhando um caminho errado. A partir desse momento, a gente vai fortalecendo o nosso nível de compreensão para buscar uma caminhada mais séria, uma caminhada mais regular. E aí, iniciada essa caminhada, para a gente chegar lá no final do ciclo e produzir muitos frutos e potencializar cada vez mais essa produção, nós temos alguns passos a serem seguidos, né? O primeiro deles é nós termos propósito, objetivo de vida, direcionamento. Que a partir do momento que a gente não tem isso dentro do nosso foco, dentro da nossa meta, qualquer caminho serve. E qualquer falso profeta vai vir, vai nos falar algo e nós vamos acreditar. Então, olha onde o falso profeta entra na nossa caminhada. Se a gente já não tem claro um propósito, um objetivo, um direcionamento, já estamos sujeitos a falsas orientações. Segundo passo, determinado objetivo, nós temos que mentalizar, ter ideias, estratégias de como nós vamos conseguir isso, de como nós vamos chegar lá na ponta e produzir bons frutos. Terceiro, utilizar a nossa inteligência emocional e colocar em prática as nossas habilidades, os nossos conhecimentos, que são aqueles galhos que eu falei lá atrás. Então a gente teve o propósito, nós começamos a desenvolver ideia, um propósito, estratégia, e aí precisamos colocar em prática as nossas habilidades, a nossa inteligência emocional. Em seguida, é desenvolver o poder do hábito, é fazer sempre, é ter disciplina. Nesse ponto é onde normalmente a gente acaba caindo, a gente desenvolve a procrastinação, que é deixar tudo sempre para depois,
e vamos para o caminho mais fácil, dos falsos profetas. Então, no primeiro obstáculo, onde a gente tem que ter disciplina, né, comprometimento, né, sequência, vem alguém e fala: Vinícius, disse tudo disso. Por que você trabalha 10, 12 horas por dia, faz trabalho voluntário, é um bom marido, está lá com uma esposa só, se poderia ter 3, vem comigo aqui num jogo de azar aqui, que em um dia você vai ganhar 10 milhões, você vai ter 3 esposas, e sair com a mulher que você quiser. Então olha as variáveis, olha os falsos profetas que aparecem no nosso caminho. E aí o quinto são os relacionamentos. Dentro dessa nossa caminhada, inclui a evolução coletiva do nosso planeta. Então ninguém brinca sozinho, ninguém cresce sozinho, ninguém casa sozinho. Então os relacionamentos serão essenciais dentro desse processo de evolução. Por isso Jesus lá atrás, ele destaca: cuidado com os falsos cristos e falsos profetas, porque vocês vão precisar de pessoas ao seu lado. Certifiquem-se que essas pessoas são realmente boas. E aí, por fim, a questão já da prosperidade. Você saber lidar com o sucesso. Você conseguiu produzir os bons frutos, você ganhou, você manteve aqueles frutos, aí você tem que passar para frente, você tem que reverberar, você tem que prosperar. Então não adiantava nada o Vinícius ter o conhecimento, por exemplo, desse tema e guardar só para mim. Então a gente tem que reverberar em tudo na nossa vida. Inclusive eu tenho seguido, já fugindo do contexto religioso, algumas pessoas que eu acredito que são pessoas muito capacitadas na parte financeira, e um deles, que eu vi uma palestra recentemente, ele só investe em empresa, né? Hoje em dia tem muito startup, não sei se todos já ouviram falar, né? São empresas que estão surgindo, né, com grandes desafios, com inovações. Então tem o investimento em empresas e tem o investimento convencional, que é o que a gente mais conhece, que é no banco, aplicado numa caderneta de poupança, algum tipo de fundo. E esse empresário, muito bem sucedido, tem mais de 400 empresas, ele falou assim: eu não invisto mais em aplicações, porque ali o dinheiro fica parado. Ninguém prospera, ninguém cresce a não ser eu. Quando eu invisto em empresas, o dinheiro gira e a energia gira. Eu gero oportunidades, eu gero emprego, eu gero possibilidades. Olha que bacana. Então entra nesse sexto ponto, é nós multiplicarmos, é fazermos os nossos frutos chegar àquele que mais precisa. Vocês imaginem se um médico tivesse a possibilidade de fazer um trabalho voluntário e salvar várias vidas e não fizesse, né? Que é um exemplo, acho que muito claro para nós, que é uma profissão valiosíssima e isso exemplifica muito para nós essa caminhada. E por fim, naturalmente, se a gente conseguiu chegar até esse passo, a gente precisa de tempo, a gente precisa de longevidade. Poxa, eu fiz tudo isso e de repente eu desencarnei hoje, aí é você com Deus. Mas você faz tudo isso para que isso prolongue. Para prolongar, se precisa do corpo, precisa da saúde. Aí é o tronco. É você cuidar do seu corpo físico e espiritual. Então, fechando com uma frase de Mahatma Gandhi: seja você a mudança que você espera do mundo. Então, independente de falsos profetas, falsos cristos, independente da árvore que eu desenhei com vocês, sejamos nós hoje o início de uma transformação que a gente espera nesse centro espírita, na nossa cidade, no nosso estado, país e no nosso planeta. Espero que vocês tenham gostado, que a Shirley me chame de novo, que o Márcio, que eu não fique mais 5 anos sem ir na casa. Essa semana não tem feriado, quinta que vem, quem quiser também estou na cabaninha, 8 horas da noite. Obrigado, gente. Se precisar, eu que faço o fechamento. Então agradecemos a equipe espiritual da casa, recém-formada, assim como a equipe de trabalhadores encarnados. Que o sucesso que já se faz presente, aquele sucesso de ajuda, aquele sucesso de auxílio, de amparo, de misericórdia, de compaixão, se faça presente nessa casa, hoje e sempre,
que as energias aqui realmente possam auxiliar a todas aquelas pessoas que aqui entrarem, seja em busca de um conforto espiritual, um conforto psicológico. E assim, Pai, temos que externar e fortificar o nosso sentimento único de gratidão ao Senhor, por estarmos aqui nessa terça-feira, dia 19 de novembro, com esse corpo físico, agradecendo a nossa saúde, o nosso alimento, a nossa família, o nosso lar, e que as energias aqui emanadas possam chegar a todos aqueles que neste momento precisam, em especial aos asilos, aos orfanatos, aos hospitais, aos presídios, aos administradores públicos, para que consigam realmente enxergar a dor e a necessidade do próximo. Enfim, meu Deus, somos gratos por estar aqui, somos gratos pela vida, e que o Senhor abençoe e ilumine a caminhada de mais uma semana que o Senhor nos reserva para o crescimento, para a prosperidade. Muito obrigado, meu Deus, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Galerinha, quem gostou, curte, compartilha, ativa o sininho. Até!